Olá, alunos e alunas! Bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje falar de problemas de saúde ainda, né? Já estamos falando de problemas de saúde em algumas aulas, mas é importante a gente rever algumas coisas em relação aí ao que já foi estudado e também vou trazer também novidades, não é isso? Então, vamos falando aí do aplicativo. Gente, é muito importante essa interação. É muito importante para nós, professores, sabermos que vocês estão do outro lado da telinha, ligadinhos, ao vivo com a gente. É com essa conversa que eu vou saber quem são vocês, de que escola vocês estão falando. É importante também porque eu vou ver as respostas das perguntas que eu venho fazer. Vocês vão fazer perguntas também para a gente. Então, é muito importante esse momento aí de interação com esse aplicativo. Portanto, vamos logo lá pegando o celular, apontando a câmera para o QR Code. Nós temos aí 2 QR Codes, tanto um para iOS como para Android. É importante que vocês vejam de vocês e baixem um aplicativo. E vamos lá conversar, né, durante essa aula, durante esse momento, ok? Então, é muito importante essa questão aí do aplicativo. O que é que eu quero conversar com vocês? Dizer a vocês que este é um momento ao vivo, mas que vocês poderão assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem no YouTube. A aula está lá no YouTube. É importante também dizer que lá no YouTube tem chat, gente. E nós, professores, estamos sempre ligadinhos também no chat do YouTube. Coloque lá a sua pergunta, sua contribuição, coloque lá dizendo que gostei, dá um like, né? Que é muito importante para a gente em relação aí à nossa aula. E aí contamos hoje com Plínio para esse nosso momento de interação, né? É o nosso intérprete de Libras, gente, que está aí fazendo toda essa comunicação para vocês que não estão podendo me ouvir. Mas a aula está chegando até vocês com a ajuda aí das Libras, né? A questão aí de toda essa comunicação que Plínio está fazendo aí para a gente. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. O que é que nós temos? Nós temos antes um grande aviso, a questão aí do Outubro Rosa. É muito importante, gente. É muito importante essa questão do autoexame, de procurar aí na mama se não tem nada que você possa dizer, eita, será que isso aqui é normal? Ah, eu quero saber, estou conseguindo perceber aqui através do tato algo diferente. Então procura a mãe, a madrinha, a tia, para ver e no caso aí, se realmente confirmar, vai procurar um médico, vai lá no postinho de saúde, que a médica lá, que o médico vão indicar vocês para um especialista caso necessite. Não esquecendo também de dizer que o câncer de mama também acomete os homens e que os homens também precisam fazer esse autoexame e também, na dúvida, devem procurar um médico. Lembrando que os médicos, eles fazem, gente, um trabalho de prevenção. Nós precisamos procurar para prevenir. Ah, eu não vou porque eu estou em dúvida. É na dúvida mesmo que a gente vai procurar, tá certo? Eles estão lá nos aguardando, esperando contribuir, né, para a promoção da nossa saúde, do nosso bem-estar. Então, vai aí a dica em relação ao Outubro Rosa. O que é que nós vamos falar? Eu estou sempre trazendo para vocês a Agenda 2030 e, a partir dela, estou apontando o que é que a nossa aula tem a ver com essa agenda. Lembrando que temos pouco tempo, não é, gente? Para colocar tudo isso em prática. E nós precisamos também ter esse conhecimento para poder levantar a bandeira dos nossos direitos. O que tem aí um desses objetivos, né? Desses 17 objetivos que a gente pode conquistar, que não conquistamos ainda. E aqueles que estão conquistados, efetivarem, que eles permaneçam, que a gente não perca esse objetivo. Então, é muito importante nas aulas de ciência vocês estarem com essa agenda, e quem não baixou ainda, vai lá, faz uma pesquisa. Eu já coloquei em outras aulas um QR Code para que vocês consigam ver facilmente, sem precisar de pesquisar. Mas se precisar, podem colocar. Então, o que é que nós temos aí? Eu estou trazendo para vocês o artigo 6º, né, da nossa Constituição. E aí a questão aí desse artigo, ele é um artigo que foi construído em maio de 2015, no período em que a agenda foi também construída. Então, o que é que ele diz? Ele diz que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência dos desamparados na forma dessa Constituição. Então, gente, esse artigo aí, esse complemento aí da nossa Constituição, ele vem a apontar uma série, né? Vejam aí, uma série de direitos sociais e que nós vamos poder elencar cada um desses direitos a um dos objetivos lá da Agenda 2030. É muito importante termos esse conhecimento para podermos levantar essa bandeira para conquistar, para ir buscar os nossos direitos. Sempre lembrando que tudo isso aí faz parte do bem-estar de um indivíduo. E nós precisamos de tudo isso. Não é legal? Então, vamos pensar aí e ficar sempre ligadinho na Agenda 2030. O que é que nós temos mais? Eu vou trazer para vocês aqui, ó, o que nós já aprendemos, né? Sobre saúde. Nós já conversamos aqui sobre problemas de saúde, nós já falamos a respeito do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, nós falamos da questão de saúde pública em outros encontros. Então, se você está curioso ou curiosa para saber alguma coisa em relação a um desses temas, assiste as nossas aulas anteriores, que eu estou falando de cada um deles com bastante cuidado e com bastante informação. Mas eu estou trazendo para vocês aí, para a gente rever, a questão aí de uma perguntinha, né? O que é que eu estou perguntando a vocês? O SUS, gente, trabalha para garantir apenas a vacinação na população? Verdadeiro ou falso? Então, estou fazendo aqui uma pergunta. Se o SUS, ele garante apenas a questão aí da vacinação da população. E aí eu vou convidar a professora Cláudia para ela aí já, né, falar aqui com a gente, dizer como é que está esse chat, quem é que já está interagindo e dizer como é que vocês vão responder esse questionamento aí, Cláudia. Bem, professora Isabel, aqui já tem muita interação aqui do pessoal, Beatriz, Tamara, então eles já estão interagindo, já estão respondendo aqui, Maria entrou agora, Luiz, e Tamara acha que é falso, né, a questão, alguns estão dizendo sim, outra é mentira, então vamos ver aqui como é que a gente vai resolver isso aqui, se é verdadeiro, se o SUS trabalha só especificamente para garantir a vacinação, ou o SUS ele tem outras atribuições e atuam também em outras coisas. Então, vamos ver aí como é que vocês estão dizendo. Temos aqui uma quantidade boa, mas só tem quase 2 só interagindo. Então, vamos interagir mais para a gente poder movimentar a nossa aula e chegar mais perto, tá certo? Ok. Muito legal, Cláudia. Muito obrigada aí de você estar atenta a tudo que eles estão escrevendo. E aí, que bom que vocês estão participando. E quem não está, vai lá também e coloca a resposta. Eu não vou discutir isso agora. Vou dar oportunidade para alguns poderem responder também. Essa questão do SUS. Será que o SUS só garante a questão da vacinação à população? Né? Verdadeiro ou falso? Gostei de ver que tem gente que está dizendo, isso é mentira, tem uma verdade aí. Eu acho que essa é a resposta que a pessoa está querendo dar. Mas vamos conversar, né? A respeito do sistema imunológico, vacinas e doença. Lembrando que o sistema imunológico é aquele conjunto, né, que compõe o nosso corpo, que está aí para nos defender. Que as vacinas são substâncias, né, vejam aí, que são construídas a partir de, constituídas por agentes patogênicos, que a gente já sabe que esses agentes patogênicos são os vírus e as bactérias, são aqueles causadores de doença, que eles estão vivos ou mortos, ou até mesmo fragmentos, né, e seus derivados. E na questão de doença, aqui a gente vê que são distúrbios que alteram as atividades de alguns órgãos ou até mesmo de todo o organismo, normalmente originando sinais e sintomas desagradáveis. Então, vendo aí a questão das doenças como algo desagradável, algo que a gente não está querendo que fique conosco, né? Que nem chegue a cada um de nós. Então, vamos começar a falar rapidinho aí do sistema imunológico. Então, nós temos aí um conjunto de barreiras que vão aí estar presentes, apostos para nos defender. E a questão aí é que nesse conjunto de barreiras, também nós vamos encontrar células e órgãos que estão também dispostos a nos defender. As barreiras seria a questão do suor, da pele, do muco, dos cílios, da lágrima, plaquetas, que são pedacinhos de célula, e também o suco gástrico, que também lá no nosso sistema digestório, vai estar atento para qualquer coisa que venha a ser ingerido e que esteja, né,
vamos dizer assim, já no prazo de validade vencido, ou seja, estragado, esse suco gástrico vai ajudar a destruir ou até mesmo a ajudar a colocar aquele alimento para fora, né? A questão aí do vômito, como uma defesa do nosso corpo. E aí alguns órgãos, né? A questão aí de uma infinidade de órgãos que estão aí presentes no nosso corpo, também para proteger. Não podemos esquecer aí da questão dos ossos. Os ossos com grande importância na fabricação dessas células sanguíneas e na questão aí de células, dentro dessas células sanguíneas vamos encontrar as células responsáveis aí na defesa do nosso corpo. A questão aí, né, dos glóbulos brancos, né, em relação a isso. O nosso sistema imunológico, ele tem essa função, defender o nosso organismo dos agentes patogênicos, a questão aí de fungos, de bactérias, de vírus, que venham a atacar o nosso corpo. O que é que nós temos mais? Que existem tipos específicos, né, de imunidades. E nós vamos encontrar aquelas que são naturais e as artificiais. No conjunto de imunidades naturais, nós vamos ver os anticorpos que são passados na gravidez, que eu já falei para vocês em outra aula. A questão aí, à medida que a mãe, né, a ligação com o cordão umbilical, está passando ali uma série de nutrientes que vão ajudar a defender aquele feto, aquele desenvolvimento. O colostro e o leite materno, o colostro como se fosse aí representando o primeiro momento aí da amamentação, e o leite materno que traz aí também um conjunto de imunidades, e não podemos deixar de falar, né, a questão também da afetividade que também está sendo passada. As infecções assintomáticas são aqueles tipos de doenças que adquirimos, mas de forma leve. E à medida que o nosso corpo está bem nutrido, com bastante defesa, rapidinho aquela doença é sanada. E aí, esse tipo de doença que chegou de forma bem leve, torna-se um verdadeiro agente positivo para o nosso corpo. Aí a gente está vendo aí uma vantagem em relação a essa doença. Mas isso graças a um corpo saudável, bem nutrido. E a questão aí da artificial, que seria vacinas, soros e também as imunoglobulinas. No caso que a gente vai falar a respeito das vacinas, né? E aí eu trago para vocês a questão da vacina, a imunização, a importância dessa imunização. E aí não podemos esquecer, e aí eu estou falando mais uma vez, professora, a senhora já disse isso, eu quero aí que vocês entendam realmente o que é uma vacina, né? Que nada mais é que a questão aí de vamos dizer, vírus e bactérias, né, que foram manipuladas dentro do laboratório e que agora estão a nosso favor. Como eu estou colocando, ó, vacina nada mais são que os patógenos, ou seja, os causadores de doença. Eles foram enfraquecidos ou mortos, ou até fragmentos deles, que são injetados nos organismos para simular uma infecção natural. Então, nesse caso aí, o que o nosso corpo recebe em relação à vacina são pequenas porções manipuladas em laboratório, né, trabalhadas para entrar no nosso corpo. E o nosso corpo agora reconhece. Eles vêm enfraquecidos, os nossos glóbulos brancos vão lutar, vão vencer essa batalha porque eles estão fracos, e aí tornam-se mais fortes e reconhecem aquele mal. Na hora que entrar aquele tipo de doença, logo o nosso sistema vai desenvolver aí defesa. O que é que nós temos mais? Nós temos aí mais uma perguntinha, né? Você sabia que na vacina tem os causadores de doenças vivos, mortos ou parte deles? Então aqui eu também estou fazendo uma pergunta. Vocês, pessoal, já sabiam que na vacina aí a gente vai encontrar aqueles causadores da doença, só que a gente vai ter que lembrar que estão enfraquecidos, que foram manipulados em laboratório, que foram aí trabalhados para não nos causar mal. E se por acaso a gente venha ter algum tipo de reação, é um processo, vamos dizer assim, lento, é um processo leve e vai aí nos ajudar a criar anticorpos para defender se por acaso vier algo mais forte. E aí eu vou chamar a professora Cláudia para ela dizer como é que está a interação, como é que estão as respostas, e aí eu vou juntar as duas perguntas e já apresentar a vocês respostas. Bem, professora Isabel, da primeira pergunta só ficou a de Tamara, a resposta de Tamara e Beatriz, né? Eles acharam que era falsa aquela afirmação que o SUS só trabalha mais com a questão de vacinas. E Beatriz também disse que era mentira, então falso, né? E Tamara completou aqui que ele também propôs medicamentos como remédios, dentistas,
várias outras coisas, não é, professora? Não é só a vacina em si, não é? Até ele fornece muito mais coisas, o Sistema Único de Saúde, não é, professora? E aqui das respostas dessa pergunta aqui, já tem gente interagindo aqui. Beatriz, só Beatriz interagiu até agora, viu, professora? Sobre se é verdade, sim ou não. Só Beatriz que deu a resposta. O que é que nós temos em relação a isso? Vamos falar um pouquinho aqui, né? Em relação a essa vacina. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. O meu passador está dando aqui um probleminha. Eu vou tentar voltar. Tenta voltar aí, Bia, mais na frente. Lá na perguntinha, antes. Mais. Aqui está ótimo, Bia. Obrigada. Vejam aqui. Então, vamos conversar a respeito das duas, né? A primeira foi a questão do SUS. Ok, né? Que bom que as alunas responderam que, no caso, o SUS não trabalha apenas com vacina. O que é que o SUS faz? O SUS faz um trabalho muito grande, né? Desde o tratamento de água, fiscaliza, a questão aí de fiscalizar a questão de restaurantes, a merenda da nossa escola, uma quantidade, a questão de médicos. Que bom que vocês estão sabendo da questão do SUS. Mas aqui, em relação a essa pergunta, né? Se vocês já sabiam que a vacina tem aí os indivíduos, os causadores, né, das doenças. Daqui a pouco eu vejo como é que estão essas respostas. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre a história, né? Falando um pouquinho da história da vacina. Então, Eduardo Jenner, né, ele começou a observar, foi bem interessante, é um naturalista médico britânico, que se dedicou à medicina e ficou conhecido pela invenção da vacina da varíola, a primeira imunização desse tipo na história do Ocidente. Vou contar um pouquinho para vocês a história. Então, Eduardo, ele percebeu que aquelas mulheres que ordenhavam, que tiravam leite das vacas, elas eram mais resistentes. E aí perceberam na questão aí, muita gente com uma grande população atingida pela varíola, e ele observou a resistência. E percebeu que algumas tinham até algumas feridinhas aí da varíola. O que é que ele fez? Ele fez um estudo e percebeu que aquelas mulheres, por estarem próximas às vacas, por estarem em contato com as vacas, elas estavam imunizadas. E aí ele começa a desenvolver, né, a questão aí da vacina a partir da questão das vacas, onde essa vacinação, ela tomou vamos dizer assim, ela tomou um porte bem forte. E aí eu mostro a vocês essa imagem, que um jornal, ele transformou-se num lugar de vacinação. As pessoas resistiam, porque elas temiam que iriam virar vacas, algo bem parecido com o que estamos passando, né? Quer dizer, já foi passado. Foi dito isso anteriormente em relação à Covid. E aí o que chamava a atenção é porque, como eles não tinham ainda nenhum tipo de local para poder fazer o resfriamento, a conservação dessa vacina, essa vacina era feita com a vaca lá presente. Então era mais temido ainda, mas garantiu aí a sobrevivência de muita gente. Aqui no Brasil, eu estou trazendo a história aí, né, de Oswaldo Cruz, bem interessante, que não se preocupou apenas com a varíola, não. É a questão da leptospirose. Oswaldo Cruz foi que estava de frente aí, onde o Rio de Janeiro estava se acabando. A questão aí de quantidade de ratos transmitindo a questão da leptospirose. E ele fez campanha, até campanha para recolher ratos. Pagavam para quem entregasse ratos. Tiveram algumas pessoas que usaram de má fé, criando ratos, e quando descobriram, foram punidos. Então, aí não só a questão da leptospirose, como a questão aí também da varíola. Ele também aqui encabeçou, ele estava de frente aí em relação à campanha dessa vacinação. Bem interessante também que aí depois dessa foram outras e outras. No início, a resistência foi grande, porém, a resistência foi tão grande que aí desencadeou esse movimento chamado de revolta da vacina, que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar em relação a isso nas aulas de história, quando o povo se rebelou em relação aí à questão das vacinas, né? Principalmente aí a questão da vacina da varíola, onde era obrigatório a vacinação. Então, isso está trazendo, né, para a gente a questão aí de primeiro medo,
O pessoal, na época, com muito medo. Mas depois dos resultados, e aí começaram a falar que os resultados estavam sendo positivos, e o que acontece? Foi bem aceito, e aí até algumas pessoas ilustres que não estavam aceitando a vacina, começaram a aceitar. E o que é que nós temos mais? Oswaldo Cruz foi um grande contribuinte aí na questão da saúde do nosso país. No Brasil, a vacinação foi responsável pela erradicação da varíola e da poliomielite. Então, a gente tem aí 2 pontos muito positivos. E aí eu trago para vocês um dado, né? É a questão do sarampo. Nós já tínhamos controlado a questão do sarampo, mas as pessoas relaxaram na vacinação e começou a aparecer de novo casos de sarampo. Então, é a questão aí da vacina. Quero falar para vocês que algumas pessoas dizem assim, eu não tomo vacina não e eu não pego nenhuma doença. Aí eu quero dizer a você que não toma vacina e está em volta de pessoas que tomam vacina, você está aí protegido. Então, nós que tomamos a vacina, formamos a verdadeira barreira para lhe proteger. Agora, imagine se tiver mais gente pensando como você, que não quer tomar a vacina. Essa barreira não vai acontecer. Então, é muito importante a questão aí da vacinação. A questão da vacina como prevenção das doenças, ok? Vamos mais. Aí, na questão de tipos de vacina. Então, a gente vai classificar aqui em 2 tipos das vacinas. As vacinas, né? Os vírus atenuados e os vírus mortos inativos. Nós vamos ver aí que existem vacinas que nós estamos tomando onde tem os vírus vivos, estão aí presentes, né? Foram trabalhados em laboratório, foram, vamos dizer assim, totalmente modificados geneticamente, mas estão vivos. E existem outros que são mortos, que vão aí entrar no nosso sistema imunológico e fazer aí uma parceria para se dar bem. Então, algumas vacinas, né, que utilizam os vírus vivos ou atenuados. A BCG, a cachumba, a poliomielite oral, a rubéola, o sarampo, que eu acabei de falar, e também a varicela, a questão aí de uma varíola mais leve. E alguns vírus mortos, né? Vacinas que são trabalhadas aí a partir de vírus mortos, eles estão inativos. E aí, quais são as vacinas? A questão da hepatite A e B, a influenza, a raiva, o HPV, que aí eu também quero já também dar uma nota aí a vocês, né? Vamos lá procurar aí os postos de saúde para colocar essas vacinas em dia, a difteria e o tétano. Então, aí nós estamos sabendo desses 2 grupos, é muito importante vocês saberem que tem esses 2 grupos de vacina, para a gente poder dizer assim, é possível? Não é possível? O que é que eu estou tomando? Então, é muito importante sabermos e também dar a questão, né, de um crédito para essas pessoas, para esses cientistas, para esse grupo de estudiosos que estão aí desenvolvendo, ok? Agora eu vou chamar a professora Cláudia, que ela tem alguns alunos aí que estão interagindo e querem participar da aula. Pode chamar, Cláudia, esses alunos. Bem, nós temos aqui Beatriz, que já sabia, não é, que as vacinas, elas são... Ela tem causadores de doenças vivos, mortos ou partos. Então, Beatriz já sabia, Maria já sabia, Tamara já sabia. Agora, Luiz não sabia ainda. Então, Luiz adquiriu um novo conhecimento. E Beatriz está dizendo aqui que as vacinas dela estão em dia, só falta uma para ela tomar. E agora entrou Priscila aqui também, dizendo que já sabia também. Então, uma nova aqui que está comentando, né? Nós temos um percentual de alunos bons assistindo aqui, agora poucos estão falando, professor, mas 4 já é uma significância para a gente aqui. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Legal, pessoal. Vejam aí como é importante, né? Alguns alunos dizendo que sabia, outros ficaram sabendo, muito bom. Então, quem sabia, reforçou, é isso mesmo. E aí, Cláudia, para quem colocou que está com uma vacina faltando, daqui a pouco a gente tem um bom recado. Nós preparamos, viu, gente? Eu, juntamente com a professora Cláudia, nós preparamos aqui uma notícia que vocês vão gostar muito a respeito de vacina. Mas eu trago outra pergunta. Olha a pergunta que eu estou trazendo. Das vacinas citadas, que eu coloquei há pouco tempo, qual delas faz pouco tempo que você tomou? Será que você lembra o nome delas? Eu tomei mais de uma, então coloca mais de uma. A última que eu tomei foi uma só, professora, foi tal. Então, coloca aí. Não posso deixar de falar na questão aí da Covid, né, gente? Coloca também esse questionamento. E o que é que eu estou trazendo aqui? Olha, outra perguntinha. Por que algumas vacinas imunizam para sempre e outras precisam de reforço?
Então, é uma pergunta muito importante. É uma pergunta que vale a pena até uma pesquisa, gente. Aprofundar aí nesse conhecimento em busca de pesquisa. Junta um grupinho na escola e vamos pesquisar. Porque tem vacina que a gente toma uma dose só para sempre e tem vacina que a gente tem que estar tomando de vez em quando uma dose. Então, é muito importante. O que é que eu tenho para falar para vocês? Talvez esse meu varalzinho venha ajudar em algumas respostas. A primeira diz o seguinte: SUS tem cerca de 15 tipos de vacina para mais de 20 doenças. Então, a gente reforçando aí que o SUS também se preocupa com a vacina. Algumas são de dose única e outras precisam de 2 ou mais doses. Minha perguntinha. E agora vem a resposta. As vacinas que conferem uma resposta imunológica mais forte e duradoura são mais atenuadas. Então, aqui eu estou dando a resposta. Aquelas vacinas que nós tomamos a partir de vivos, né, de vírus atenuados, então aí elas demoram mais. Aquelas que são vacinas que foram utilizadas vírus mortos ou partes dele, então nós precisamos de algumas doses. O que é que eu tenho mais? Vem agora a notícia, gente. Olha a novidade. Olha que informação legal. Estou colocando aqui que sábado agora, dia 16 de outubro, né? Estamos aí diante do dia D de vacinação. Gente, é uma campanha nacional de multivacinação. Vocês poderão ir no postinho de saúde, acredito que vai ter em alguns parques, né? Em alguns lugares públicos, vamos ter aí essa campanha. Vocês devem levar o cartão de vacina e lá os agentes de saúde vão dar uma olhada e vão colocar vocês em dia. Eu agora vou chamar a professora Cláudia para falar um pouquinho desse dia D e já se despedir. Bem, gente, fiquem atentos a esse dia D, dia 16 de outubro, né? Vocês procurem os postos de saúde para atualizar o cartão de vacina de vocês. Vai ser uma campanha enorme aqui no Recife, principalmente. Então, levem o cartão de vacina, atualizem se está certo, e vai ser a campanha do mês todo. Então, fiquem atentos. Tchau, tchau, pessoal. Gostei da participação de vocês. E aí, pessoal, não esquece desse lembrete, é muito importante. Vamos todos colocar as nossas vacinas em dia. E por hoje é só, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal!